Boa noite. Boa noite, gente. Mais uma vez aqui. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite. Boa noite, Ronan. Boa noite, Mari. Hoje você vem, né, Mari? A Mari veio hoje. Hoje eu vim. Eu falhei semana passada, mas hoje eu tô aqui firme e forte. Era só um minutinho. O Alex botou no transmitir. Alex? Chega um pouquinho mais para frente, Igor, da mesa, aí, vê se você consegue. Se não chegar, a gente ajusta o seu microfone para frente. Aqui, tá bom? Boa noite a todos, né? Mais uma vez. Boa noite. Hoje nós estamos aqui com o Igor Ottoni. Tem um ano que eu estou esperando ele vir, né? O Igor Ottoni faz metal shape. Como diz aí, eles consertam o que a gente bate, né? As nossas batidas. E é um trabalho muito bom. Eu agradeço demais, Igor. Você é um cara especial, você sabe muito disso. Obrigado. Humilde, fala que não, mas você é top. Não. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí conversando com vocês, mas não tem nada de especial, nem nada de excepcional nisso aí, não. Tá? É só procurar fazer as coisas da maneira como elas devem ser feitas, né? Então, o simples que se destaca. Não. Tá brincando. É isso conta pra gente um pouquinho aí, que você vai fazer esse ano 50 anos de profissão, né? Então tem pouco aprendizado, né? 50 anos de profissão. A primeira moto que eu pintei profissionalmente foi em 1974. Meados aí. Primeiro semestre. Então tá, não lembro a data, mas tá pertinho de completar os 50. Mas assim, é aprendizado o tempo todo, né? A gente nunca sabe tudo, né? Então estamos aprendendo. Esses 50 anos, assim, até hoje, volta e meia eu acho alguma coisinha que eu ainda não sei naturalmente, e sempre tem alguém para a gente poder buscar o conhecimento, né? É por aí. Eu acho que espero continuar aprendendo nos próximos 50 também, né? Deus quiser. Monstro. Te perguntar uma coisa, como é que começou isso aí? Essa parte sua de ser funileiro, metal shaping, como é que eu vou falar isso? Artista? Não, eu não gosto muito de artista, né? Agora já deve estar mais artístico o nome. O metal shape é uma coisa meio de moda, sabe? Então não é por aí, não. É lanterneiro, funileiro mesmo, e pintor, né? E isso começou primeiro pela paixão pelas motos, né? Sempre desde garotinho, que era meio fascinado com motocicleta. E o começo mesmo, a primeira moto de 74, aliás, eu gostava muito de desenhar e de pintar, desde criança também. E eu tinha um primo, na época, que tinha umas motos, uma moto inglesa e tal, e ele me pediu para pintar um capacete para ele. E eu fui de spray na época lá, sprayzinho e tal. Ele adorou o capacete, deve ter ficado uma coisa muito primária, né, naturalmente, né? Mas ele gostou. E passaram-se uns meses, ele teve um acidente com a moto dele. Era um Suzuki GT 550, top dos tops da época, né? 74. Virou pra mim, você não quer pintar ela pra mim, não? Eu falei, por que não, né? E resolvi pintar pra ele. Como meu pai, ele trabalhava com oficina mecânica, ele tinha oficina mecânica e casa de peça e vendia tinta. E a fábrica de tinta tinha um periódico, uma revista, que falava sobre pintura o tempo todo. E ele me dava as revistas, né? Eu lia aquilo o tempo todo, sempre gostei. E no dia que eu resolvi pintar, eu fiz a listinha, fiz o passo a passo. Tudo que eu tinha que fazer, um por um. Primeiro, faz isso. Segundo, faz isso. Para não perder o fio da meada, né? E graças a Deus deu certo. Quem viu, na época, gostou, né? E aí eu não parei mais, né? Tive outras atividades, mas nunca parei de pintar a moto. Até o dia que eu resolvi parar com todas as outras atividades, falou assim, eu mexo com moto. Né? Com moto e com pintura. Porque você pintava, por exemplo, carro, essas coisas também? Eu já mexi com o carro também. Não cheguei a pintar carro totalmente, não a parcial. Mas eu mexi com outros... ali, né? Você foi pegar logo moto, que é um ramo menor do que dos hot rods hoje, dos carros clássicos, certeza, né? Com certeza. Para você restaurar. Hoje você tem um mercado, assim, para moto antiga, que já tem um certo destaque, mas não se compara Cresceu com o de muito, carro né? antigo. Cresceu O carro tem muito mais procura, muito mais interesse de modo geral, né? Mas a moto não, a moto
pela paixão de sempre, né? E antiga, eu gosto delas antigas. Eu não gosto assim, eu não teria uma moto antiga, a não ser que fosse dentro da sala, com o holofote em cima. Né? Você gosta de reformar as motos mexer antigas, o trabalho, sim. Trabalhar com elas. Gosto. Gosto de voltar ao que era, né? Aquele desafio de voltar ao que era. Porque tem um detalhe também, a moto antiga, né? Antes dela ser antiga, ela fica velha, né? Assim, o primeiro dono ainda cuida, o segundo dono mais ou menos, o terceiro em diante, aí já começa aquela história de qualquer profissional mexer, pôr a mão no negócio. No fim, ela chega numa certa idade, vira antiga, o interesse muda, o cara não, quero botar ela nova, restaurar e tal. Aí você tem uma série de desafios ali pela frente, como ferrugem, né, serviço mal feito, né? Coisa e tal. Então, é um desafio bom. Mas é bom de fazer. Mas é o que você gosta, né? Eu gosto. Eu gosto muito do trabalho com chapa e pintura. Na verdade, mais chapa do que pintura. Eu fiquei muito conhecido por causa da pintura, mas o trabalho com chapa é o melhor, para mim, é o mais gostoso de fazer. A modelagem. A modelagem, moldar a chapa. Isso Na verdade, você é conhecido aí pela modelagem de chapa também, por desamassar os tanques da gente. Pois é. Voltar os paralamas. Esse detalhe foi interessante, porque antigamente eu nem não tinha menor traquejo com rede social, com nada, né? E um belo dia me aparece um cliente lá querendo consertar uma Fat Boy amassada. E ele já tinha ido em outro profissional e o cara falou, não, porque aqui você dá uma massa, enche de massa, que negócio todo tipo. E o cara veio todo desconfiado, né? O que você acha? Eu falei, não, absolutamente. Você tira a tampa aqui, tira uma boia, enfia a mão, você consegue acessar, né, e desamassar mesmo. Então ele, e tal, e contratou o serviço. Aí, resultado. Aí eu falei assim, eu vou mandar as fotos para ele pegar confiança. Ele vê que eu estou fazendo o serviço. O outro camarada tinha falado para só encher o buraco lá de massa. Deixar a moto 10 quilos mais pesada. E cabendo menos gasolina no tanque, né? Aí, resultado, eu mostrei. Então, ele adorou o resultado. Aí eu falei assim, poxa, então é muito legal mostrar o trabalho que você está recuperando a peça, botando a peça nas condições mais perfeitas possível ali na melhor condição possível, né? Para o cara pegar confiança no seu trabalho. Você mostra, então, não, eu não faço assim. Óbvio, né? Todos esses materiais são ferramentas úteis, igual a gente falando de massa. Massa, você corrige marca de martelo, você não faz na mão o que uma prensa de 30 toneladas faz. Então vai ficar uma marquinha de martelo, uma marquinha de lima, um pontinho de solda, isso aí vai aquela massinha de leve ali, corrige, isso, o material é feito para isso. Agora criou um preconceito enorme porque o pessoal quer consertar enchendo de massa. Não é para isso, né? O material está sendo mal usado, de uma maneira errada, sem um preparo devido, aí realmente criou esse preconceito, né, em cima disso. Não, massa, não é assim. A ferramenta certa, da maneira certa. Depende de como, né, vai usar essa massa, né? Você não vai desamassar um tanque enchendo de massa. Você comigo, eu botava uns 18 quilos de massa, assim, fazer igual com assim, argila. Mas creia ou não, tem. Eu tenho fotos ali que com 2 centímetros de espessura de massa. É meio... dá desespero na hora. Quando você vai para uma antiga, né? Quando você vai para uma antiga, então você... Eu já falo, cara, eu vou te dar uma estimativa de custo, mas eu vou te dar um orçamento definitivo depois que eu tirar a tinta toda. Você me autoriza a tirar a tinta, tirar tudo aqui, botar na chapa, aí eu te falo o que eu vou fazer. Porque é uma caixinha de surpresa. Como eu disse, a moto, antes dela ser antiga, ela ficou velha. E quando ela é velha... Aí desandou, né? Desanda, né? Mas resolve bem, fica bacana. Isso porque, na verdade, o que você faz, nós estamos até conversando, né? Ele está cada dia, né, mais em falta. Isso. Funilaria hoje em dia. Funilaria, aquela manual, aquele old school que você faz, aquelas, igual o avô da Mari falando que mexia, mudava. Isso. Aquele que fazia, hoje já não está isso, não tem isso mais. Não, isso mudou muito, né? Antigamente era muito diferente. A indústria não tinha essa agilidade que tem hoje, esse detalhe todo. Hoje, os carros de hoje, vamos falar de carro no caso, que é um exemplo melhor. É muito mais fácil. As motos são de plástico, né? Hoje, né? A maioria das motos é de plástico, né? Algumas peças ficando quase todas, né? Estão ficando quase todas. Bom, mas de uma forma ou de outra, assim, é muito mais fácil
pela velocidade de fabricação, hoje robotizado e tal, né? O cara tem uma peça pronta, é mais fácil trocar aquela peça ali, descravou a solda de novo, não tem aquele trabalho. O que está surgindo agora houve um crescimento muito grande do interesse nos antigos, né? Tanto motos antigos como carro antigo no Brasil. De modo geral, tanto que você pegar e falar em Opala hoje, o pessoal está falando cada absurdo de preço, né? Então, tudo que é carro que era velho, tá virando moda, né? Tá virando moda. Aí já tem o clube do Opala, clube do Fusca, clube do não sei o quê. Eu acho legal demais isso, 147. Eu acho muito legal isso, porque você resgata uma história, né? Você pega e é legal que tem os que gostam deles originais, né? Aí busca manter o original, fazer esse tipo de reforma. Isso. E os que gostam de customizar. Modificar tudo. Muito bom. Hoje você está vendo aí, pessoal, Chevette. O que era um Chevette há muito pouco tempo atrás? Chevette, ninguém gostava. Hoje o pessoal está com... Até um apelido, eu acho meio um pouco pejorativo, mas o pessoal brinca muito com isso, né? O cara que gosta do carro todo original, aí o pessoal bota o apelido de Zé Frizinho, né? E normalmente diz a lenda que o Zé Frizinho odeia que o cara pega um carro antigo e dá uma modificada. Customiza ele. E pronto, fica essa confusão. Mas hoje tem pessoal que a gente está vendo aí no próprio YouTube, mesmo botando motor de Mustang em Chevette. Teve um cara botando um motor V8 de Mercedes num Chevette. Mas coloca o motor de Astra 2.0. Pois isso é comum. Isso é até comum. É modificação. É um motor até menor, mas modifica tudo. Modifica a estrutura do carro. Eu sou a moda antiga. Eu gosto de tudo original. Que eu puder não mexer, eu não mexo. Não, mas tem determinadas coisas que é bacana você dar melhor, o seu jeito, né? Porque o motor já melhorou muito, né? Não, tudo bem, motor, né? Mas a parte de customizar esteticamente, assim. Eu já gosto de tudo originalzinho. Mas tem gente que gosta mesmo, assim. Já compra um novo já querendo... É comum. Já compra, por exemplo, uma moto, já comprando as peças para modificar. Um caso específico de motocicleta, a Harley Davidson. A Harley Davidson é um caso à parte, né? Um caso à parte. A própria Harley incentiva o consumidor a customizar a moto, porque ela própria vende os acessórios, sim, etc, peças, né? por aí. Mas é muito comum. Por exemplo, eu pintei muita moto para Harley, para loja, moto zero. Já para sair antes de sair, porque o cara comprou uma moto, a esposa queria uma moto amarela, não tinha aquela moto em amarelo, por exemplo, né? Aí eles falaram, não, vamos pintar uma moto. Ela foi buscar a moto na loja, zerinho, lá dentro da concessionária, com outra cor já, né? Isso é comum. Mas diz que a paixão pela Harley está nisso, né? Verdade, em customizar, em deixar diferente, nunca ter uma igual a outra. Também tem aquele negócio, né, de faça você mesmo, né? Então, você já compra a moto e já vem uma bagagem de acessórios para você comprar. Isso é muito interessante também, né? Ótimo, né? Quanto mais você modifica ali, mais eles estão vendendo, né? Eles gostam disso. Mas é interessante, é um mercado interessante e uma coisa acaba puxando a outra, né? Uhum. Mas de uma forma ou de outra, como eu acho muito interessante, porque é um movimento que cria de mercado, né? Então, sempre tem alguém que está ganhando um pouquinho, melhorando um pouquinho, alguém mais satisfeito porque minha moto é diferente da sua, você entendeu? E por aí afora vai, né? Dá uma polidazinha, né? Chegou muito também. O cara dá uma polidazinha na vaidade dele, né? A moto é mais bonita do que a do outro, mas tudo isso é válido, eu acho bacana, né? Tanto os mercados, igual a gente estava falando, do que conserva, né, um padrão original, como que modifica. A gente vê muita moto, por exemplo, vamos falando de moto, muita moto modificada e modificações primorosas, né? A gente vê construção, estilos diferentes. O caso, o cara constrói chopper, por exemplo, os vários estilos que existem de choppers, as antigas, as old school, né? As mais modernas agora com os pneus de 300 anos, né? Pneu de trator, né? Mas sim, tem modificações muito boas, tem modificações muito ruins, mas é um movimento que está em cima disso, né? E voltando a outra lá, a restauração sempre é uma coisa que vale, é bonito de ver. Você pegar uma moto, teve um cliente, inclusive, restaurando uma Shovel, e ele me liga, aí, como é que é a minha moto? Cara, eu tô com um problema sério aqui, sua moto ou tem massa ou tem ferrugem.
Só os dois, não tem mais nada. Não tem que ver o que a gente faz. Inclusive, eu vou ter que tirar no removedor químico, porque se eu for passar a escova nela aqui, o bairro inteiro vai ficar poluído aqui de poeira de massa. A Shovel, Mário, é uma Harley, né? Que é igual a Knucklehead, né? É um sonho de quem gosta de Harley. É um modelo mais clássico, né? Ele fica um Acho que a gente chegou a falar dela aqui uma vez, acho que com o Bruno, não foi? Foi com o Bruno Assis, foi com o Bruno. A Shovel é uma época, um determinado motor de uma determinada época que marcou, né, a situação. Ele foi um motor muito, muito... O pessoal gostou demais dele. E moto que vendeu. E até hoje, bom, tem saudosista, assim. Aliás, inclusive, sim, a gente fala de saudosista, normalmente você pensa de um cara mais velho que já teve uma moto e tá ali com saudade. Mas tem uma garotada assim nova, rapaz. O cara troca uma moto moderníssima por uma Shovel e fica lá dando pedalada pra pegar. Mas eu acho válido, eu acho muito válido, sabe? Acho muito válido. Tá voltando, né? Tá voltando, o pessoal tá curtindo muito essa questão de motos antigas. Esse mercado tá ressurgindo no Brasil com uma força muito grande. Muito grande. Eu acho lindo. Os carros aparecem sempre mais, né? Assim, eu acho que o maior volume e a maioria da população liga mais em carro do que propriamente em moto, né? Mas está ressurgindo bem. Inclusive o interesse, já falava muito em motos mais clássicas, mas hoje, por exemplo, uma moto que está muito, muito valorizada como antiga, a CB400, que foi a primeira moto de grande cilindrada nacional. Né? Aí já o cara fala o preço dela que você cai de costa, né? Mas é válido, está valendo. Se o material é bom, é de qualidade, né? Se você consegue botar numa condição perfeita, é claro, isso é super válido, acho bacana. Agora, assim, igual no caso moto e carro, às vezes você vê um carro lá que você olha para aquilo, né? Só porque é Opala, ou só é Kombi Corujinha, ou é GTI quadrado, que eles adoram, né? Então, aí o cara fala assim, que é absurdo, assim, cara, sem chance. Eu vi agora no Sul, quando eu estive lá em Santa Catarina, o cara anunciando um Fiat 147, daquele de carinha redonda ainda, dos primeiros, por 95 mil. O carrinho tava bonitinho, mas 95 mil. Mas se tá pedindo, eu acho que tem gente que compra. Bom, também então assim, né? Vender, tá pedindo, é uma coisa, contra oferta, mas tem que ver. Mas estado de conservação de repente dele. O carro tá numa condição tal, eu não examinei o carro, eu vi o carro, tava realmente bonito, de ver, não de examinar. Mas depende muito do interesse. Por exemplo, tem camarada que é colecionador, e eu já trabalhei com colecionadores. Sim. Quando o cara é colecionador, ele não olha preço, não. Não mede esforço, não. Ele corre atrás, ele quer aquilo, ele vai atrás. Né? Faz parte, né? Viu que o carro é todo original e está conservado. Principalmente se for numa condição assim, porque o carro que, por exemplo, ele foi mantido original e não foi restaurado, ele ainda tem uma valorização maior do que o que foi restaurado. Bem maior. Mas mesmo você fazendo um trabalho profissional da restauração ali, percebe-se que ele foi restaurado ou não? É muito difícil. Se realmente a restauração for restauração, né? Não, coisa bem você feita. Fazendo, o Igor. Bom, eu... Ninguém percebe. Ninguém percebe. Não, sem graça. É o seguinte, por exemplo, se realmente eu procuro fazer a coisa da maneira mais perfeita possível, né? No caso, quando eu vou fazer uma restauração, né? Eu pegar uma moto antiga, eu procuro ler tudo que eu posso sobre aquela moto. Eu fiz uma BSA para um cliente e tinha detalhes da moto que já estavam perdidos, né? Então você vai na internet, procura tudo quanto é tipo de foto que você tem, todos os anos, todos os modelos e para chegar ao mais próximo. Tenta achar aqueles detalhes que você está procurando, né? E aí, tudo bem, você repete aquilo, né? Porque, como eu falei, muitas vezes a moto ficou velha antes, todo mundo mexeu de qualquer maneira, mas aí você volta o que é possível. Realmente, dentro desse tipo de coisa, fica muito bom, muito perfeito, muito perfeito. Agora sim, para você ter certeza que é uma moto totalmente original ou uma moto que foi muito bem restaurada, é o histórico dela, né? Aí você normalmente vai achar que é uma restaurada, porque achar uma realmente original, porque mesmo que ela foi muito bem conservada mas ainda... a pintura tem um desgaste, assim, luminosidade, né?
Tudo isso, a luz, o tempo talvez de passar paninho nela e tal, vai desgastando, né? Então, às vezes tem realmente uma diferença. Mas, por exemplo, se for uma peça para museu, por exemplo, não tem tanta... ela ser restaurada ou ser original. Óbvio, né? Que um original lá é outra coisa. Mas, assim, uma bem restaurada que represente aquele produto como ele era quando saiu de fábrica, não é problema nenhum, né? Você tem que ser muito purista para querer uma coisa assim perfeita de 80, 100 anos de idade, 90 anos de idade. Está exato do jeito que saiu de fora. Eu conheço uma moto até era do Capitão Serra, né? Meu amigo saudoso, Capitão Serra. Já comentou aqui já. Aquela moto dele foi a moto que ele serviu com ele. Ele serviu no Exército, usou essa moto no Exército, e depois que ele deu baixa, essa moto ela está do jeito que ela veio do Exército. Né? Perfeita, funciona, uma maravilha. Eu vou até falar aqui. É assim, uma coisa assim uma coisa de se admirar. Mas aí você olha lá, a pintura está desgastada, né? Né? Mas você não mexe nisso. Ela é aquilo. Então, ponto. O valor, né? Quer dizer, fora o valor estimativo, né, que ela tem. Acho que você está lendo a mensagem da Jaque, não está não? Não, porque ela falou disso. Bom, continua. Ela mandou aí? Aqui, ó. Não. A Jaque Serra. Jaque, um abraço aí, família Serra aí, gente. Obrigado. Abraço, Jaque. Sessão história aí, né? Acho que é história, né? Ela colocou aqui, o valor estimativo e a história de moto pesam muito na hora de vender e comprar. A moto antiga. Tem moto que tem pedigree. Então, com certeza. É igual você imagina. O histórico dessa moto, né? Pensa bem, o histórico dessa moto, né? Pensa bem, estava lá no Exército, o capitão foi lá, serviu o Exército utilizando essa moto, teve as aventuras dele, batedor, de coisa, polícia do Exército, etc. Quando ele dá baixa, fica essa moto. Pensa bem, só essa história nisso aí. E o resto da vida todo conservando essa moto. Isso é inestimável, né? Inclusive, assim, até no caso dela, assim, não tem preço uma coisa dessa. Como é que você coloca preço nisso? Não tem como. Né? Não tem como, né? Não tem como. Eu quero comprar, quer? O que você me convence aí para valer? Né? Tem coisa que o dinheiro não paga, não adianta. Verdade. Né? Não adianta. Né? Mas é isso mesmo. Então, um exemplo desse, se a gente pegasse uma mesma moto, um mesmo modelo e restaurasse, aí realmente você ia ter que ser muito artista para fazer a pintura bem desgastada. Até faz. A gente consegue fazer aquela patinazinha, coisa e tal. Mas assim, né? Fica parecido. Né? Fica parecido. É igual não fica, né? Porque o tempo ali demorou. Aí 20 anos para fazer aquilo ali, então... Você não vai fazer aí em uma semana o que o tempo de 30, 40 anos fez, né? Você até copia. Fica bom, mas não é aquela história. Ô, Igor, e você trabalha sozinho? Sozinho. Vai depois do iniciozinho ao fim? Tudo. Eu trabalhei, desmontagem. Eu já tive com ajudante, gente trabalhando comigo e tal, mas, sinceramente, foi sempre decepção. Melhor sozinho. Sempre decepção. Até assim, eu até gostava de pegar um camarada que não soubesse nada, zero. Ensinar. Falar assim, cara, ótimo, vou te ensinar. Me pergunta 10, 15, 20 vezes, não tem problema, eu estou aqui para te ensinar. A partir do momento que você tiver condição de fazer, eu quero bem feito. E a partir de cada passo, você vai aprender uma coisa a mais. Na hora que você estiver fazendo o primeiro passo bem feito, eu te ensino o segundo passo. Ninguém passou do primeiro passo. Mas porque você não deixava não, ou você porque não o cara não quer. O cara não quer. O cara não tem interesse. Sabe? É muito difícil. Cara, normalmente, o pessoal gosta muito assim, de chegar tarde, sair cedo, pedir um vale no meio do mês, entendeu? Faltar uma semana e chegar com a atestadinha em falso. Mas a gente tem difícil, isso. Cara. E outra, você precisa quando trabalha em equipe, você tem que ter confiança no que o pessoal está fazendo. Sim. Por exemplo, tem tintas perolizadas metálicas, o prata. O prata é uma tinta super ingrata. Qualquer defeitinho que tiver na peça, um risco de lixa, na hora que você aplica a tinta, ela revela aquilo. Mostra, fica claro e evidente que está lá arriscado. Sabe? Então o lixamento tem que ser muito bem feito, com a lixa muito fininha, etc. Para você poder fazer a pintura. Você manda o cara fazer. Já estava ali, teoricamente, na condição de fazer o serviço. Né? Tá feito? Tá. Posso pintar? Posso. Pode, né? Aí eu vou lá pintar a primeira mão já. Um monte de risco. Aí você para tudo, perdeu um tempão enorme, vai corrigir tudo outra vez.
fazer. Chegou num ponto e falei assim, cara, não vale a pena. É porque, na verdade, a gente pensa assim, contratar uma pessoa sem experiência para moldar do nosso jeito e não dá certo. Mas você pensa também, pegar um cara experiente, principalmente se for mais novo, é mais assim, complicado, porque já vem tem com vício. Um cara com experiência de 50 anos de profissão. Você não consegue corrigir. É mais difícil você corrigir o vício de um camarada que tem uma certa experiência do que ensinar a pessoa. Né? A pessoa tem que estar muito disposta a aprender, né? E depois, assim, a gente começa a pôr gente para ajudar, assim, pensando muito em volume de produção, né? E chegou num ponto que eu falei assim, não, cara, o caminho é esse, né? Eu não quero volume, eu quero uma coisa mais de qualidade, concentrar em fazer o melhor que eu consigo fazer, né? É claro, a gente comete erro, todo mundo erra. Só não erra quem não faz. Quem nunca faz nada não tem como errar. Mas com isso você vai aprimorando e vai fazendo a coisa da melhor maneira que você consegue fazer a cada dia. Né? E aí você faz do começo ao fim. Né? Chega lá, por exemplo, o cara chega com uma peça, você vai lá tirar aquela tinta, principalmente se ela já foi pintada por outra pessoa, né? Você vai para a base, não vai arriscar nada em cima de um serviço que você não conhece, né? Não sabe o que aconteceu. Zera ela toda. Zera, passa limpo. Se for uma moto original, que bateu ali, caiu, tá original ainda, você sabe que a pintura é original, melhor, ótimo. Então não tem antecedentes, né? Maus antecedentes, né? Aí fica mais tranquilo você mexer. Mas assim, não tem como, né? Você tem que fazer a coisa a partir do princípio, o passo a passo, né? E até o polimento final, até a cerinha do final. Quer dizer, da lixa inicial a cerinha do final, eu gosto de fazer tudo. Não gosto, e tem um ciúme também. Não gosto de trabalhar com você. Não pode chegar perto. Também não. É igual cozinheiro, não pode chegar perto, não. Porque você percebe que você é sistemático, você quer a perfeição. Não, mas não é bem assim, ser sistemático. Assim, é um trabalho que exige atenção. Você tem que ter atenção. Você tem que estar concentrado no que você está fazendo. Né? Inclusive, assim, é um defeito da experiência, às vezes você achar que está... é comum, vai fazer e tal, e acaba errando pelo excesso de confiança. Né? É uma coisa que você não pode ter. Você tem que estar ali prestando bem atenção mesmo. Exige cuidado. E assim, já que você se propôs a fazer alguma coisa, procura fazer bem feito. Né? Por que você vai fazer de qualquer jeito? O que você quer fazer? Bacaninha, né? Vamos fazer legal, bonitinho, do começo ao fim. Por que você vai chegar ali e dar um mais ou menos, pôr um material de segunda qualidade? Para que isso? Não justifica, né? Eu acho que não justifica. Né? Você tem que trabalhar do começo ao fim com a atenção que você pode ter naquilo, concentrado. O material tem que ser de qualidade, não adianta querer economizar material, isso é bobagem. Você vai ter prejuízo, você vai ter retorno de serviço dando defeito, você vai ter problema com serviço desplacando, tinta desplacando. Não adianta. Né? E outra também, o material melhor é mais caro que o material inferior. Então, se você está economizando em material, você está usando material inferior. Não é por aí, né? Não é por aí. É a famosa economia porca que o pessoal fala, né? Não preciso ganhar um dinheirinho a mais aqui, vou usar um primer qualquer, uma coisa qualquer. Não é por aí, né? Não dá certo. Você tem uma marca que você gosta mais especificamente? Tenho algumas que eu gosto muito. Não, já são multinacionais, né? São multinacionais, mas tem determinadas linhas que são muito específicas. Algumas são muito difíceis de encontrar. Você não é muito acessível, mas dentro das que são acessíveis, tem algumas muito boas. Né? Então você seleciona. Né? E outra, você está sempre testando, sempre você tem o contato com os fornecedores, né? Então o cara está te informando as novidades. Tem isso. Mas você não pode dar dica dessa marca que você gosta, não? Não convém, né? Não? E as outras? Você está querendo trabalhar com funilaria agora? Está querendo trabalhar com funilaria agora. Eu acho que é uma dica. Não, mas isso é fácil de reconhecer. Né? Isso é fácil de reconhecer, tem muitas marcas boas. Mas mesmo a gente falando marcas boas, dentro das marcas consideradas boas, os caras têm linhas de produto variadas. Então o cara tem uma linha que a gente fala mais de combate, é um produto mais barato. E tem uma linha mais garantida. Então, não adianta, eu sou dessa opinião, não adianta ir para o Baratox. É bobagem. Você vai comprometer tanto o trabalho em si, como a sua reputação.
Você vai entregar um serviço que vai dar problema. Peraí, mas aí cadê seu nome? O seu ali é que nós falamos, né, Igor? O seu é um trabalho artesanal, né? Você está ali, você vê o seu Instagram, inclusive fala seu Instagram e fala que você voltou a trabalhar, porque tem gente que não está achando que está no período sabático ainda. Não, mas é interessante que não, porque até eu posto meus filminhos ali, coisa e tal, e tem tido até uma visualização interessante, né? Mas assim, na verdade, não adianta você falar muita coisa, né? Falar o Instagram, Igor Ottoni Pereira, né? @Igor Ottoni Pereira. Bacana. Vai lá, gente, dá uma olhadinha. Igor Me segue, né? Pereira. Igor Ottoni Pereira. Gente. Segue lá e tal. Acompanha o trabalho dele. Vai ser muito legal. Não, mas é interessante você mostrar o que você está fazendo. Sim. Você acha interessante. Porque eu acho que isso pode até ajudar as outras pessoas. Sim. Entendeu? Você pode mostrar assim, o cara está fazendo assim, e fulano faz, e alguém que está na área também, quer fazer, vai procurar. Não, olha, o cara fez assim, eu vou fazer também. E isso é melhor. Acho que assim, são duas coisas. Concorrência saudável para todo mundo, né? Principalmente se eu tenho um concorrente, eu vou procurar ser melhor do que ele. Sim. Né? E outra, para o cliente, então, concorrência é ótimo. Né? O cara pode comparar o que eu quero aqui, o que eu quero. Né? Então, eu acho isso tudo muito bom. E aquela história, né? Eu aprender sempre, ver o material sempre, o melhor material que você pode, né, usar, e o melhor tempo, melhor atenção, e fazer uma coisa realmente de qualidade. Né? Mas é que eu falo assim, gente, isso não significa perfeição. Perfeição, só Deus, né? Eu falo assim, Mas chega próximo disso, né? O trabalho dele. Não, gente, nem heresia. Eu falo assim, que a gente procura fazer sempre bem feito. Erros acontecem? Claro que sim. Sim. Claro que sim. Volta e meia acontece um erro. É natural, né? Mas o grande lance é você pegar aquilo, você viu que errou e assume que errou. Primeiro assume que errou, né? E assim, por que eu errei? O que eu deixei de fazer aqui que não funcionou? E aí agora eu não faço mais. Esse erro eu não cometo mais. Né? Aprende. Isso é todo dia. Isso é todo dia, no dia a dia, na coisa. É sempre assim. Né? É o que eu estava falando com você, a gente falando lá fora. Assim, a gente nasce sem saber de nada e morre sem saber de tudo. Então você está o tempo todo aprendendo. Né? Porque é crescimento. Você está o tempo todo crescendo. Já dizia Gonzaguinha, né? A beleza de ser um eterno aprendiz. Né? Cantar e cantar e cantar. Lembra dessa música? Né? A beleza de ser um eterno aprendiz. Ponto. Você está aprendendo mesmo. O Eduardo Júnior de Oliveira está perguntando, durante todos esses anos de experiência, de trabalho, teve algum projeto que foi memorável? Aquele que realmente marcou, né? Teve, mas aí eu nem falo que assim, que foi para mim mesmo, né? Que uma moto que eu tive na época, e eu reconstruí ela do começo, modificando ela inteirinha. Que foi a Adelaide ou não? Foi a Adelaide a pecadora. Era uma Suzuki Savage de um cilindro 650, uma delícia de motor, aquele motor com estilo antigo, né? Aquele batidão de um cilindro só, vibrando para danar. Né? E eu modifiquei ela toda, alonguei ela em 25 centímetros, rebaixei, fiz a carroceria inteira dela à mão, do espelhinho retrovisor, a lanterna traseira foi toda construída à mão. E passaram os tempos e tal, comprei uma Harley nova, eu tive num momento assim de vacilo, eu vendi ela para um cara de São Paulo. Arrependeu? Não precisava ter vendido, na verdade, né? O cara, inclusive, foi uma coisa interessante que viu a moto, né? Viu fotos, e ele fez até uma proposta que eu achei assim, fantástica. Assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu te mando o dinheiro, você manda a moto para mim, porque eu tenho um amigo aí que tem uma transportadora, você entrega lá e tal. Se a moto chegar aqui, eu constatar que ela é isso mesmo, tá feito. Senão, eu te devolvo a moto, você me devolve o dinheiro. Pronto, confiança, né? A moto nunca mais voltou, tadinha. Você tentou comprar ela de novo, igual a Mari perguntou, você arrependeu? Não. Bom, é aquela história, não precisava ter vendido. Mas vendi, aliás, outra coisa também. Você não adianta, sabe o que é você ter 2, 3, 4 motos. Você sempre fica na pendência de chegando num ponto que você fala, eu tenho que andar naquela moto, porque senão a bateria vai embora. E às vezes você está a fim de andar na outra. Então, acaba dando uma certa confusão. E ela começou a ficar muito parada, né? Porque eu estava andando na outra. Eu tenho saudade da Costa.
Mas nós fizemos, você fez até uma reportagem, uma pesquisa, né? Para ver se você voltava a voltava para Cusco. Porque tinha Cusco, aí ficou de moto de... eu já tive tudo que é tipo de moto. Mas esportiva. Eu ia andar nela só para não errar a bateria. Tá aí, Big Trail eu não andei em algumas, mas minha mesmo eu não tive, não. Não teve, não. Eu tive esportiva, mas nos tempos antigos, né? Quando lançaram a famosa RD 350 refrigerada água em 1986. E foi uma das primeiras que tinha, foi a minha. Um canhão para andar, mas 2 tempos, inclusive, né? Chegava fedendo óleo 2 tempos. Já tinha essa ou não? Nessa não? Tinha. A refrigerada água já tinha, sim. Mas eu tive das outras, eu tive a 73 também. Saudosismo, um pouquinho é bom, né? Mas... A Riesa Senna. Sim. Riesa, um abraço aí. Abraço, Riesa. Ele realizou um sonho de um projeto na minha moto que ficou maravilhosa. Que legal. Trabalho fantástico, o Igor é fera. Que legal, obrigado. O problema é que você acha que a gente fala muito, Mário, igual eu falei com ele, mestre Igor e tal. Aí, não, mestre não sou nada não. Não, é assim, Igor. Então a gente tem que ser bastante realista nisso. O seu trabalho é bom. É bom não, o seu trabalho é excelente. Não, eu acho interessante assim, ter o trabalho reconhecido é uma coisa muito gratificante. Mas você tem que aceitar muito gratificante. Né? Não, eu aceito, eu reconheço. Mas isso é normal. A gente nunca acha que a gente é tão capaz ao ponto que as pessoas acham. Todo o trabalho que eu faço hoje, até hoje, eu sempre acho alguma coisa que não ficou o ideal. Podia melhorar. Ninguém vai ver nunca, mas eu vi. Mas é porque você busca ser perfeito. Exatamente, a gente busca. E aquela história, tem o errar, né? E principalmente esse negócio, o mestre, coisa e tal, porque, gente, a gente está aí aprendendo, né? E é uma coisa que eu acho interessante, que eu falo assim, gente, meu pai era um cara espetacular, ele tinha um ditado que ele repetia, até de um filósofo americano, que falou assim, olha, cada um que eu encontro é sempre superior a mim em alguma coisa. E isso eu posso aprender dele. Né? Aí eu achei isso fantástico. Então, vamos supor, aqui a gente conversando, estou aqui aprendendo como é que faz podcast. Daqui a pouco eu vou montar um podcast. Colocando mais coisas, mais conhecimento. Eu acho que exato. Você tem que estar atento a isso. E eu falo assim, dentro da minha área, né? Às vezes essas empresas de tinta, né? Na época que eu trabalhava com casa de tinta, casa de peça, que vendia tinta na época. Aí essas empresas, as indústrias, promovem aqueles cursos, workshops e coisa e tal, para vender o material deles, etc. Fazer aquele lanchinho, a camisetinha, o bonezinho. E a turma toda de funileiro e pintora convocada para lá. A turma ia pro lanchinho, ia para a camiseta, pro bonezinho e tal. E eu ficava lá, né? Acabava o curso, o pessoal saía, eu grudava nos caras. Ele acabou de responder a pergunta que eu ia fazer. Vem cá, isso. Resultado. Normalmente, várias vezes, fiquei 2, 3 horas depois que a demonstração tinha acabado, catando o que o cara podia me informar. Né? Gente, internet, toda hora você vai lá. Então, é o que eu te falo, gente, tem detalhes. Internet tem de tudo. Você aprende o que você precisa aprender a fazer e como não fazer. Muita coisa que você aprende é o que não. Nossa, isso aqui eu não faço nunca, eu não devo fazer nunca. Né? Então, você aprende, você vê, tem de tudo, na internet tem de tudo. Né? Então, você tem que saber peneirar bem disso aí, porque você pode aprender muito também, como ser induzido a cometer erros. Mas aí entra a experiência também. Né? E o errar faz parte da experiência. Né? Você erra, assume que errou, corrige e procura não repetir o erro novamente. Mas é uma sequência. Isso aí é no dia a dia, no normal. Eu ia te perguntar justamente isso, sobre essa modernização, o avanço da tecnologia, né? Se você era do tipo que gosta de acompanhar esse avanço, ou você tem o seu método de trabalhar ali, tipo, com tanto tempo de profissão e tudo, se você tem, não, eu gosto de trabalhar assim, mas não, deu para ver que você gosta assim, mas tem que acompanhar. É porque se não acompanhar também, né? O novo sempre vem. Né? Como nossos pais na música, o novo sempre vem. E realmente o novo, as coisas novas estão acontecendo o tempo todo. E numa velocidade cada dia muito maior. Né? Então a gente tem que acompanhar o que for possível. Tem coisa que você não vai dar conta. Mas nessa área minha, por exemplo, técnicas, ferramentas. Né? Tem ferramenta que a gente usa para
para funilaria, no caso, que não existe no Brasil, não tem. Então você vai lá no site do americano, vê lá e tal, copia, faz a ferramenta, bota para funcionar. Né? Então tem que estar o tempo todo procurando. Quer dizer também que além disso tudo, eu acabei de descobrir que você cria as ferramentas também. Muitas ferramentas. Tem uma ferramenta que você usa para tá amassado aqui, você não tem acesso, mas você consegue bater por cá no ponto exato que você está achando no lugar. Você sabe inverter a situação. Então, lá nos Estados Unidos é cheio delas, aqui não tem ninguém, você tem que fazer a sua. Né? Mas a coisa está mudando. Com esse interesse, esse mercado que está ressurgindo com relação aos antigos, de modo geral, nós estamos começando a aparecer gente aqui com fabricante de ferramenta, por exemplo. Tem cara fabricando umas ferramentas específicas de metal shaping, por exemplo, que é a modelagem de chapa, a formatação de chapa, que assim, há pouquíssimo tempo atrás não tinha no Brasil. Então o cara já está fabricando ferramentas. Se ele está fabricando ferramenta, porque está tendo interesse. E é um nicho de mercado que está ficando fantástico. Pô, eu tive a oportunidade de conhecer um camarada lá no Sul. O cara tem 20 e poucos anos. Você foi no Custom Show, Santa Catarina Custom Show. E o cara tem 20 e poucos, acho que 26 agora. O cara constrói carroceria de Ford 31 à mão de chapa. E perfeita. Aí eu ainda brinquei com ele, cara, você deve ter nascido dentro de uma oficina, né? Já dentro da banheira de graxa. Não, nada, não é assim não. Então, o cara realmente... São nichos que estão surgindo, e aparecendo muita gente boa. Parece que de repente começa a aparecer uma luzinha no fim do túnel. Né? Então, tem muito picareta na área. Claro, infelizmente tem, né? A gente sempre tem eu falo que é a oficina do fariseu, sempre tem o fariseu lá para fazer a coisa, mas tem muita gente boa aparecendo e cada dia mais. E isso é bacana. Tanto na versão dos modificados, atualizados, personalizados e coisa e tal, como na restauração dos antigos, né, que eu acho uma coisa muito bacana também. E tá legal, tá bom de ver o mercado surgir assim, sabe? Uma coisa que você não acreditava em termos de Brasil. Não, e o pessoal tá chegando num nível espetacular aqui no Brasil, assim, muito bom. Que bom, muito, né? Acompanhava muito trabalho, eu acompanho muito o trabalho dos americanos, né? Tem que reconhecer que eles estão na frente mesmo, né? Sempre tiveram. E muito cara antigo já, que atualmente ainda continua ali, como os novos que surgiram lá, e os materiais e técnicas. E você começa a perceber que isso está acontecendo aqui também. Sabe? Algumas coisas são de lá vindo pra cá. Principalmente no sul, né? Que é de São Paulo para baixo, outro país, mas está acontecendo. E aqui em BH já está aparecendo muita coisa bacana. Está aparecendo muita coisa bacana. Nós tivemos um encontro de carro antigo lá no Boulevard, né, e tal. Você vê que está aparecendo. Claro, eu acho que ainda está um pouco no princípio, mas você percebe que a coisa está surgindo, sabe? E o interesse, de um modo geral, na área está crescendo muito. Sim, a gente está vendo mais. Está crescendo muito. Deixa eu dar um recadinho aqui também, senão o Beto do seguro mandou um abraço para você. Falou que faz seguro para sua família toda. Exato. Ele até, eu vou precisar dele. Quando eu postei para ele que ia ter um podcast, né? Quero ver se você vai ter coragem de mandar um abraço para mim ao vivo. Beto, um abraço para você. Beto apoia a gente aí, o Beto, o Garupa e o Gui. Só tem agradecimento aos dois aí. Então a gente tem que garantir aí também o deles, tá? O Beto trabalha com seguros e o Guilherme aí, eu não preciso nem falar que é o Garupa, né? Então, são deixa dois as motos profissionais impecáveis. Aí. Isso aí. E Beto, eu tô te mandando mensagem, tá? Que eu vou precisar. E mandar um abraço aí, um beijo pro Rafa da Mari, que eu chamo ele de Rafa da Mari, que é o marido dela. Rafa da Mari. O Inácio, que é filho dela, meu filho também. E agradecer, porque a gente para com a família para vir aqui. Então, você perde um pouquinho aqui, a gente vem bater um papinho. O que eu queria ver com você, tem uma história aí, a Mari vai lembrar como é que é a história, Mari? Depende. Daquela do Instagram dele? Sim, que a gente tava... Olha só, será que ele vai lembrar de mim? Acho que não vai lembrar, não. Você contou uma história que eu achei super interessante da sua esposa. Sim. Que há quantos anos atrás ela estava grávida
Foi a minha primeira esposa, ela estava grávida do meu primeiro filho. Do seu primeiro filho. Meu primeiro filho está com 43. Moto, até os 8 meses? Ela estava com meu primeiro filho está com 43 hoje, então há 44 anos atrás, ela andou de moto, a gente andava, cada um tinha sua moto, então sempre gostamos muito, e ela andou de moto até o 8º mês de gravidez. E o mais interessante é que a gente morava num apartamento pequeno, e a roupa que a gente usava ia para a lavadeira. A gente levava a trouxa de roupa para a lavadeira. Então ela punha na garupa da moto e ficava aquela figura, né? Uma trouxa na frente e outra atrás. Uma trouxa na frente e atrás. De moto andou até o 8º mês. O Ronan falou assim, a gente vai entrevistar o Igor Ottoni. Eu tô assim, Igor Ottoni, parece esse nome. Meu Deus, é o que comentou no meu post. Parece que havia um papo de preconceito com mulheres, etc. Isso mesmo. Eu falo assim, no meu tempo de moto, nessa vida toda que eu mexo com moto, eu nunca vi preconceito contra a mulher motociclista. Eu nunca vi. Muito antes, pelo contrário, causava sempre aquela admiração. Eu não vejo porque não no meio aquela ponta de inveja. No meio motociclista. Fora disso, eu não vou te dizer que não. Mas no meio em si, não. Não, no meio não tem. Não tem, não. Eu, pelo menos... Tem até uma certa admiração. Nossa, tem igual quando... Conheço a família do Senra há milênios, amigo do Senra E um belo dia a gente estava programando um passeio e de repente chego lá para encontrar com eles no Museu de Arte da Pampulha ali. Tá lá a Jaqueline e a Kay, cada um numa Harley e coisa e tal, assim, na época super diferente, né? Porque eu sabia que elas andavam de moto, mas não uma Harley, né? As meninas de Harley e tal. E foi bacana, era muito legal. Então tinha essa turma mesmo mais antiga que andava de moto. Tem hoje... que a gente fala assim, já são hoje senhoras, já com idade bem coisa, que ainda andam. Eu acho isso admirável, fantástico. Né? No meio das motos não tem isso, não. No meio motociclístico, eu até comentei com ele, o meio, assim, fora do meio motociclístico, naquela época, não sei hoje, mas antigamente o motociclista, de modo geral, era meio marginalizado. Era. Né? Você tinha aquela culpa lá do Hollywood, influenciava, o mocinho tinha carro, os bandidos tinham moto. Isso criava um certo preconceito. Olhava para você assim, você é motoqueiro. É motoqueiro. Paciência. Tinha um certo estigma, né? Mas hoje, à noite, se vier um carro, ninguém fica com medo, mas se vier uma moto... Ainda mais que tiver dois. Mudou, né? Mudou. Mas antigamente era muito pouca moto, na verdade. Muito pouca moto. Isso nos anos 70, vocês não eram nem nascidos. Era raro, mas em 74 era raro mulher andar de moto, né? Tinha muito poucas, mas tinha algumas que andavam. Mas na época, a reunião de moto em Belo Horizonte era na Praça da Liberdade, que acontecia a feira de artesanato, que era a feira hippie, que existia hippie na época. Então tinha a feira hippie, e o pessoal pegava ali em frente como é que chama? João Pinheiro. Né? O pessoal parava as motos ali. Ocupava mal a calçada, assim, poucas. O pessoal da Harley, tinha a contra-esquina do Xodó na João Pinheiro. O pessoal das Harleys na época, nem eram os Águias de Aço ainda, a turma das Harleys parava a moto só lá, não com as outras, e ficava sentado em cima das motos. E era aquela fascinação, né? Poucas motos, a gente conhecia a maioria das pessoas. E moto, até então, ela era curtição, depois ela virou condução. Aí as coisas vão mudando, né? Até hoje, alguma boa faixa ainda é a curtição, mas a grande maioria é a condução. Né? Então, na verdade, aquele velho espírito do motociclista, easy rider, isso já passou, né? Teve sua época, não tem mais. Né? Já era, né? Hoje em dia está bem diferente. Inclusive o Marlon Brando, que fez Motoqueiro Selvagem, já está bem diferente. Completamente. Motoqueiro Selvagem. Olha pra vocês de onde que eu tirei, hein? Nossa, fundo do baú. Do fundo do baú mesmo. O Marlon Brando era o Selvagem. O Selvagem. Motoqueiro Selvagem é aquela turminha da comédia que fizeram três comediantes. Amigos, né? Foi uma piada aqui, 4 amigos. Selvagem da motocicleta, não? Acho que Selvagem. Não, o do Marlon Brando era o Selvagem. O Selvagem da motocicleta, acho que era com Mickey Rourke. Não lembro. Um desses assim. Já vi esse filme já. Tinha muito filme antigo na época, bom, e sempre depois você me passa, porque não é da minha época, não esse tema. Mas não é nem da minha, nem da sua, Igor, era? Esses filmes assim? O do Marlon Brando era um pouquinho antes, mas os outros, tipo Easy Rider, pleno 1969, né? Ali já foi uma influência muito forte, forte. Né? O Easy Rider mudou muito ali o cenário nosso, né? Mudou.
Hoje ele é um cult movie, né? Muito interessante. Ele, na verdade, é um filme com motocicletas, mas uma contestação dos conceitos todos, né? Aqueles conceitos tradicionalistas americanos, né? Os caras quebrando uma série de paradigmas. Vou perguntar uma coisa aí, você veio para Belo Horizonte, você não é Belo Horizontino, né? Você é mineiro de Tchotchó, né? Tchoflotone. Tchotchó. Teófilo Otoni. Você veio para cá para fazer vestibular com 16 anos. Foi. Isso. Você fez vestibular de quê? Sua formação qual que é? Por causa do meu pai, o sonho dele era ser engenheiro, que eu tinha um filho engenheiro. Então eu fui fazer vestibular para engenharia. Civil? Civil. Onde já se viu, né? Mas eu não tinha nada a ver comigo. Bom, tentei uns vestibulares e acabou que não deu certo. E depois eu descobri que a minha linha realmente era para o desenho industrial. Como diz, uma palavra que eu também não gosto de usar, o design, né? Ficou meio mastigada, me perdeu um pouco do sentido. E eu fiz desenho industrial. Então eu sou designer de produto, por assim dizer, né? Por formação. E não cheguei a trabalhar diretamente empregado com isso, mas tudo que eu aprendi lá eu uso na minha vida profissional. Que tinham matérias muito interessantes, que na verdade você vai criar um determinado produto, qualquer que seja. Então você tem que conhecer material, você tem que conhecer a ergonomia, como é que ele vai funcionar com a pessoa, né? Se o material que você está pensando em usar naquilo vai ter a resistência que te interessa ou não. Entendeu? Então, tem muita técnica no negócio, né? E isso você aprende, você começa a usar na sua vida normal. A vida toda eu usei isso, né? Em todos os setores até que eu trabalhei. Porque eu trabalhei com outras coisas além da pintura de moto. Eu tive outras empresas, tive outras coisas e tal. Até o dia que eu resolvi passar um pano e voltar só para... Largou tudo, ficou só com a moto. Só com a moto. Estressou menos? Muito menos. E olha que é difícil, né? Tenta trabalhar na área da construção civil para você ver. Eu trabalho com automação comercial, já não estou querendo. É muito difícil. Tem setores que fica muito difícil de trabalhar. Aí, bom, depois de passar um determinado sustos, etc. Então, você quer saber? Quero, mas não, vou trabalhar só com o que eu gosto. Eu gostava de moto, sempre gostei de moto. E pintura, coisa. Então, eu falei, mexer com isso, gente. Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Como é que está a sua agenda lá, Igor? Nós temos que marcar com você quanto tempo antes? Não é bem assim, não. É só telefonar e combinar. Não tem problema, não. A gente... Tem hora que realmente a coisa fica um pouco apertada. Mas a gente procura fazer a coisa de uma maneira que você consegue... Porque cada trabalho, ele não é feito direto, uma coisa em cima. Por exemplo, se eu aplico um verniz numa peça, eu só vou poder mexer nela, no mínimo, 48 horas depois. Eu sou um pouco contra estufas e aquecimentos e lâmpadas e tal. Vou na recomendação do fabricante, aquilo ali direitinho. Então tá, eu aplico verniz numa peça, eu tenho 48 horas para mexer com ela. Nessas 48 horas eu mexo com outra coisa. Então eu faço uma combinação no esquema, para não ficar com sobrecarga também, que não é interessante, para não ficar com muita coisa lá e o cliente esperando, né? Então é mais fácil a gente ligar, combinar, eu posso pegar tal dia e dedico ao serviço dele, ao trabalho que está proposto ali, né? E assim funciona. Mas assim, nem tanta mar, nem tanta terra, também não é a agenda do Papa, né? Mas dá para ir trabalhando. O importante é fazer. Espera aí um pouquinho que nós estamos chegando. Outra coisa é o seguinte, Igor. Tem um papo aí que você está misturando aí ferro, aço com plástico, soldando plástico no ferro. Explica um pouquinho aí. Na realidade... Dá para fazer isso nas tags, Igor? Botar a tag de plástico um pouquinho de ferro? Na verdade, essa é uma técnica comum. Isso assim... você tem materiais diferentes, como o aço, por exemplo, e o plástico. Não é qualquer tipo de plástico também. No caso específico que a gente está comentando, é um plástico tipo ABS. Então você tem um determinado tipo de resina que você tem compatibilidade, ela adere muito bem no plástico, como ela realmente adere também no aço. Então você consegue fazer uma composição com as duas peças, com os dois materiais, né? Consegue. Naturalmente você vai fazer um preparo adequado em cada um dos materiais, você tem um tempo que ela
que ela vai ter uma cura perfeita, o material todo é catalisado, tem a parte química que vai fazer. Então, uma série de fatores. E realmente, você tem uma aderência muito boa, muito boa. Eu até falando com você, né, se precisar tirar o pedaço, o aço vai entortar, mas o plástico vai quebrar. Inteirinho você não tira mais. Mas assim, não é... Foi isso que foi feito no paralama do Cássio? Foi. Ele tinha uma extensão no paralama, e normalmente ela vem para ser parafusada. E aí você tem uma peça fica a emenda aparente e fica feio, né? Aquela sequência da pintura. Normalmente ela vem para ser parafusada. Aí o Igor vai lá e me solda a peça. Entendeu? Quer dizer, em teoria isso, eu soldei uma peça na outra. Né? Entendeu? O fabricante manda parafusar. O Igor foi lá e falou, não, parafusar não, eu vou soldar tudo. É óbvio que não é uma situação, não é situação, isso não resolve qualquer problema em qualquer situação. Se for um ponto que tiver uma necessidade de um esforço, uma torção, alguma coisa maior, um esforço mecânico maior, não é indicado para isso. Né? Cada coisa tem que ser indicada. Não vai ter resistência para isso. Cada material ele tem uma indicação, tem que ter uma técnica apropriada para aquilo, um uso específico. Né? Para esse caso, nesse exemplo, funciona muito bem. Né? A peça que está ali é uma extensão para ela ficar um pouco maior, um pouco mais largo. Funcionou muito bem. E na hora que precisar ou se resolver tirar, é cortando mesmo e tirando os pedacinhos, porque não sai. Mas é questão de técnica, material. Tem nada de milagroso. Eu acho. Falar nisso, deixa eu dar outro recado aqui que eu esqueci, gente. Vou agradecer aqui ao Eduardo Zuca, a Lilian. Nossos presentes. Os presentes aí pra gente de Mendoza, então agradeço aí. Amei, obrigada, viu, gente? O Eduardo e a Lilian estiveram com a gente também aqui. E aqui a gente tem que agradecer, de vez em quando não pode esquecer não, igual eu te falei, passa. Vocês podiam vir de novo, né? Ainda mais que fizeram uma viagem grande, né? Acho que eles podem vir contar sobre essa nova viagem deles. Com certeza, bem-vindo. Ô Igor, se você pudesse dar uma dica da sua profissão, do que você faz hoje, para a galera que está começando, qual que seria a dica? Pesquisa, aprender, correr atrás, buscar conhecimento, buscar técnica. É isso aí. Sério, como eu comentei antes, alguém sempre sabe mais do que você. Então gruda nele e aprende o que ele sabe. Você nunca deve esquecer que você está sempre aprendendo, a coisa está sempre acontecendo. Né? E é isso, é buscar técnica, buscar conhecimento, saber por que tem que fazer de tal maneira, por que eu vou fazer isso. É igual o pessoal gosta do negócio de chapa, funilaria, né? Acha que é meter martelo. Não, gente, não pode. Tem que ter o jeito certo. Se você pegar uma chapa e bater com força, ela vai esmagar, afinar, crescer, deformar, pronto. Você precisa esticar uma chapa, você tem como fazer. Precisa encolher uma chapa, você tem como fazer. Mas não é assim, vai atrás. Sempre tem alguém que sabe, sempre tem alguém que você pode aprender dele, busca o conhecimento. Essa parte sua da funilaria, você aprendeu isso sozinho, tudo? Sozinho, assim, não tive um professor direto, mas eu sempre busquei informação onde... A mesma coisa de solda. Hoje eu me considero um bom soldador com a TIG. Eu vi o tanque. Chapa fina, inclusive. Eu vi o tanque. E foi tudo na teoria, no livrinho, quem fez. Eu vi um japonês dando aula de solda TIG, em japonês. Só que eu não entendo nada de japonês, mas só pela demonstração. Você viu, só pela demonstração do cara, você está prestando atenção. Você vê o cara demonstrar, você já, vou experimentar. Aí você testa, deu certo. Testa de novo, tenta. E essa coisa, além de você buscar, a dica é buscar conhecimento, assim, é testar. Vai errar, aprende com o erro, corrige, né? Persistência, tem que ser. Né? Agora, a busca do conhecimento, a busca da técnica é fundamental. Né? Você nunca sabe nada. A gente nunca sabe nada. A gente está sempre aprendendo um pouco mais. Toda hora. Você abre ali. Nunca é demais. E outra coisa, não ocupa espaço, né? Tá tudo aqui dentro. E aquela história que você abre ali um canalzinho no YouTube e tal, você vê o cara fazendo assim, de repente você percebe ali uma oficinazinha pobrezinha, o chão de terra batido e tal, e o cara não tem nenhum material adequado, mas ele
fez uma coisa num jeito ali que deu certo. Poxa, se ele faz assim, eu posso fazer, né? Melhorar, né? Tem umas coisas muito engraçadas. Assim, uma vez eu vi uma pintura de uma Harley, a carenagem dianteira, uma bandeira americana, meio desgastada, esfarelando, assim, né? Desfiando toda e coisa e tal. Achei fascinante, mas peraí, como é que esse cara fez isso, né? Aí fiquei aquilo um tempão, assim, pô, se ele fez, eu vou fazer também. Foi um tanto de testar técnica, material, máscaras e coisa, tá? No dia que aí eu consegui. No dia que eu consegui, eu pintei um capacete com a bandeira. Será que é o capacete que eu postei? Desgastada e pronto. Será que é o capacete que eu postei? É o capacete que eu achei lindo. Não, era dele, né? Não. Ele é meio prateado. Não, esse. Eu fiz um meio prata. Prata com a bandeira. Bem desgastada, a bandeira, assim, aquela bandeira confederada. Eu acho que sim. Eu fiz uma técnica prata. Assim também. Mas tinha feito um outro com a bandeira do Brasil também. Né? Meio desgastado. Hoje você não faz mais capacete, né? Não, capacete não. Não dá tempo, né? A gente está falando de agenda, né? Uma das coisas que eu consegui fazer para equilibrar essa demanda foi exatamente isso. Eu comecei a selecionar com o que eu trabalho agora. Então, tive que eliminar alguns itens. O capacete foi um deles. Peças periféricas, tipo roda, tampa de motor, essas coisas. Não dá. Aí eu fico dedicado aos tanques, às carenagens ali, né? Tanque, carenagem, paralamas, a roupinha da moto. Melhor, né? Aí deixa os capacetes para quem mexe com capacete. Já tem muita gente boa aí também, né? Tem muita gente boa até o Júlio já esteve aqui com a gente, o Júlio de Helms também. Então, pois direitinho. Tem muita gente legal, tem muita gente boa. Né? Outra coisa que perguntar é o seguinte, hoje em dia a gente está tendo muitas dessas motos Fusca. Né? Você tranquilo para você ali pintar a moto Fusca, aplicar aquele verniz? A pintura em si é tranquilo. Eu tem não sou aquela muito, Harley cinza. Eu não sou muito fã de pintura fosca, porque a pintura fosca normalmente é muito sensível. Eu, por exemplo, não poderia ter uma moto fosca porque eu não sou tão cuidadoso assim, entendeu? Se você dá um esfoladinho, um arranhãozinho numa moto brilhante, você dá um polimento, muitas vezes você corrige aquele risquinho, aquela coisa, no polimento. Na fosca não adianta, se você polir, ela vai brilhar. Então, teve um cliente que chegou lá, foi abastecer no posto, o frentista derramou gasolina na moto dele. Em vez de tampar, jogar água, tudo direitinho, o cara pegou aquela estopona do bolso assim, esfregou lá. Aí ficou uma bola brilhosa. O que tinha que fazer? Só espalhou. Puliu, na verdade. Não adianta. Entendeu? Então, eu acho muito bonita na loja. Acho a moto Fosca bonita na loja. Mas a manutenção é difícil. E o pessoal, às vezes, não entende muito disso. O manual da Harley, eles têm até um trechinho lá, que eu achei meio forçado, que eles falam que a pintura Fosca, eles comparam com calça jeans, que ela vai adquirindo um esfoladinho, uma manchinha, não sei o que e tal, mas isso é uma personalidade da pintura. Para quem gosta, ótimo, eu acho perfeito, né? Questão de gosto, a gente não discute. Mas assim, a pessoa às vezes pensa muito assim, a pintura é fosca, aí passa cera na pintura, tem gente que passou WD-40 na pintura, quer dizer, você vai perdendo a característica da pintura fosca. Vai começar com semifosca, aquele jeans surrado, né? Fica uma coisa meio bagunçada. Eu acho interessante, é legal. Acho a moto fosca, por exemplo, bem limpinha, por exemplo. Eu acho mais bonita. É bonita. Mas eu prefiro ter uma brilhante. Eu pessoalmente prefiro brilhante. Inclusive assim, né, gente? A gente ficou a vida toda aprendendo a fazer os brilhos mais perfeitos, os verniz mais perfeitos para chegar agora. Vai chegar fosco, poxa, peraí, né? Mas é legal. É interessante, eu acho interessante. Eu não teria, porque eu acho que precisa de ter mais cuidado e mais atenção com a moto dessa. As Foscas da Harley parece que elas são brilhantes por baixo e um verniz aplicado por cima fosco. Mas é isso mesmo. A tinta normalmente, a tinta hoje em dia, exceto o PU, por exemplo, mas a tinta comercial normal, ela só serve para te dar cor. Ela não tem resistência mecânica, por assim dizer. Se você aplica só a tinta, ela vai estragar com muita facilidade. Então ela te dá a cor. Em cima disso, o verniz é que te dá a proteção, a resistência mecânica, inclusive. E aí você tem a opção dele brilhante ou dele fosco, né? Aí tem muita tinta da Harley que foi lançada a mesma cor em brilhante e a mesma cor em fosco.
muda o nome. Mas fica uma... Mas se precisar para você lá restaurar isso, é tranquilo. Aplicar o verniz da Fosco. O Fosco tem uma dificuldade a mais no caso do retoque. Retoque para Fosco é muito mais complicado. Porque o retoque no brilhante, você faz, como a gente fala, né? Abre o retoque e você depois vem com os polimentos e tal, e faz equilíbrio, fica perfeito. O Fosco, muitas vezes, o finalzinho é levemente empoeirado, né? Por assim dizer, a tinta. Você mata no polimento. No Fosco você não tem como. Então é muito difícil você equilibrar. Se você botar um verniz, que a gente fala verniz de fundir retoque, né, que vai dar o igual. Se você aplica um pouco a mais, ele vai tender a botar o lugar brilhante. Né? Então é mais complicado. Mas não é impossível. Mas ele consegue. Só levar. Assim, Igor, não teria porque eu não sou o cara cuidadoso assim. Eu gosto, eu tinha amigos meus, coisa mais interessante, amigo meu falava assim, nossa, eu gasto 3 horas lavando minha moto e coisa e tal. Eu falava, cara, com 3 horas eu tô longe, cara, eu quero andar, eu não quero ficar lavando moto. Inclusive, assim, você falou do Guilherme, né, do Garupa, eu dou o maior valor, porque, cara, lavar moto é ruim demais, é muito ruim. Então eu dou o maior valor. Há 2 anos atrás, eu acho, 1 ano atrás. Eu olhava para a moto assim, ó, no cara, início eu me empolguei, se não tivesse alguém para lavar... Depois? Ah, não, peraí, você está falando da primeira moto. Nossa A minha primeira moto, ela tinha o baldinho dela, mangueira só para elas, escovinhas e tal. Shampoozinho. O sábado de tarde era dedicado a lavar a moto. Mas no final, se eu não tivesse alguém para lavar... no final se não tivesse alguém para lavar, não lavava não. Minha esposa gosta, eu não gosto não. Nossa, eu não gosto mais não. Não dou conta. Minha unha ficava toda lá. O mecânico Bruno aqui, ó, tá falando que você é o melhor e tá falando que você gosta de pintar Can-Am. Deve ser o Bruno Vasconcelos. Abraço, Bruno. Ele tá bem especializado nessa área. Agora, ele pega uns segmentos, né? Interessante. E ele anda mexendo com os triciclos, com os Can-Am. Com os Can-Am. E outro dia apareceu um camarada querendo mudar a cor de um Can-Am. Claro. Caiu no seu colo. Por que não, né? Caiu lá. Assim, é uma montanha de peça de plástico, assim, de tudo quanto é formato. Verdadeiro quebra-cabeça. Você também pinta ali tranquilo. Pinta tranquilo. Não é problema não. O plástico é usado mais em automóveis, em motocicletas e tal, é o ABS. É um plástico muito prático, de muita boa resistência, né? Aceita a pintura muito bem, não tem problema nenhum. Dá para consertar quando quebra também, quando falta pedaço, às vezes não dá, né? Mas trincado, rachado, você conserta, ele solda muito bem. Tem um material adequado. Já tem uma ferramentinha que você vai soldando ali. Também tem as resinas ali, próprias para ele também. Então é tranquilo. Então o plástico em si, com relação à pintura e tal, não é problema não. Né? As motos de plástico, né? Então, cada dia mais de plástico, quando não começa a afinar demais as latas, né? Porque antigamente, eu falava assim, a Harley era bacana, a chapona dessa grossura, né? Hoje não, tá umas latinhas. Já começou a diminuir bem, né? Afinaram bem as chapinhas, mas aquela história, o novo sempre vem, é o que está tendo agora, então. Você demorou a vir aqui porque você fez uma cirurgia, primeiro do coração, né? E depois de catarata. Aí depois você entrou no período sabático, né? Esse período sabático, na realidade, foi que eu tinha que ficar em repouso por um período X, né? Foi depois da cirurgia de catarata. Inclusive, assim, porque eu fiz de um olho, a previsão original era 15 dias depois fazer o outro, ia dar tudo certinho. Só que deu zebra. Né? Deu problema, eu tive que ficar esperando, o intervalo entre um e outro ficou muito grande. E o médico, no princípio, você realmente tem que ficar em repouso, você não pode mexer. Aí, inclusive, com poeira, imagina, oficina, produto químico, você lixando tinta, não tem como, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Ficar de molho, né? Então eu falei, vou tirar um período sabático, entre aspas, né? E aproveitei para fazer curso. Até falei, vou tirar um período sabático, mas vou voltar com novidades, com técnicas. E aí comecei a comprar um tanto de curso que eu achava pela internet. Pelo menos eu podia ver televisão, né? O médico autorizou. Eu tinha, inclusive, ficar com óculos, com a lente 100 grau, porque eu não podia, convém. Bom, enfim. E resultado, aproveitei para fazer isso e dar uma repaginada no esquema. Por exemplo, a
adicionei algumas ferramentas que eu não tinha, fiz ferramentas, procurei melhorar em termos de técnica, de aprender um bocado de coisa, fiz alguns cursos, né? E aí realmente, aí retornei, mas assim... Agora tá zero? Tá zero, graças a Deus tá tudo certinho. Funcionando 100%? Funcionando 100%, tá tudo certo. Eu tive com o Guilherme lá no Senra, no Pub Senra, falei com ele que você tinha voltado já, não acreditou não. Então agora fica a dica aí, tá de volta. Estamos aí de volta. Nos próximos, completando 50, e nos próximos 50 vamos estar aí firmes também, né? Amém. Deus quiser. Bora, Mari? Bora. Galera, ô Igor, agradeço demais você ter vindo aqui. Não, eu que agradeço. Você sabe que eu te acho um tremendo do profissional. Ao vivo acontece. Eu te acho um tremendo profissional. Aqui tá um pezinho mais pra cá. Eu te acho um tremendo profissional. Eu acho que você tem que continuar trabalhando. Eu não vou te falar que eu vou lá tentar te ajudar a aprender, porque vai ficar complicado, entendeu? Meus dias aí, meus horários. Mas que eu queria ter pelo menos uma base, eu acho que é legal. Então, depois eu vou te encher o saco. Não, vamos conversar assim, claro. A gente já perguntou as marcas já dos produtos que você usa, porque, né? Eu acho que é um conflito de interesse eu aqui. acho que sempre que a gente adquire um conhecimento a mais, ele é sempre bom. É muito bom. Entendeu? Então, eu venho pra cá hoje, a Mari às vezes fala muito comigo assim, eu não sei o que eu vou falar, mas a gente vem pra cá pra aprender. Mas é isso Então, mesmo. escuta um pouquinho o esquema é exatamente esse, é aprender. Você está sempre aprendendo. Sempre tem, igual a gente conversando aqui, sempre tem uma palavrinha ou outra que você já te liga no outro assunto, inclusive agora você perguntando, poxa, técnica, né? Tem isso, tem muita gente. Aquela história, tá sempre, as coisas estão sempre acontecendo, o tempo todo. A gente está atento e procurar buscar o que for conveniente, o que interessa pra gente, né? Mas é isso. Agradeço demais aí. Pode ficar parado. Quem agradece sou eu. Eu fiquei muito feliz de ter participado aqui com vocês. Muito feliz. Eu já estava naquela expectativa, né, de um bate-papo assim, informal. Eu até falo demais. Começar demais. Eu achei. Aprende bastante. Fala muito, mas é bom trocar ideia, trocar. Né? Aí você vê que a gente traz aqui, você vê que você é uma pessoa aberta. Você sempre falou, não, conhecimento, ou seja, se a pessoa te perguntar ali, eu acho que você vai ter um prazer de explicar. Não é igual a gente fala muito, não é gerando um concorrente. Não existe isso, né? Não é isso, porque o conhecimento está em todo lugar. Então, é só um meio ou outro. Né? E outra, por exemplo, se a pessoa tem a oportunidade de ficar sabendo alguma coisa através de mim, é ótimo, bacana. Seja útil para ele. Como o de outras pessoas foi útil para mim. Quer dizer, eu aprendi com outras pessoas, eu sempre perguntava. O cara, claro, fazia uma pintura lá, ia lá, era isso aí, como é que funciona? Como é que é isso? O cara, tá saindo uma tinta nova aqui, assim, funciona assim, assado. Como é que é? Vou, pronto. Da mesma maneira que me passaram informações, não tem problema nenhum em passar informação, não. É claro que eu não vou chegar, por exemplo, eu não tenho hoje tempo, né? E nem disponibilidade para ficar ensinando técnica ali o tempo todo. Mas chegou assim, poxa, o que eu uso nisso? Usa isso. O que eu uso naquilo? Usa isso. É muito comum o pessoal do interior me ligar. Porque eu estou aqui com a moto, estou com um problema assim, como é que eu faço com a tinta, não sei o quê. Aí você dá informação pro cara, vai em tal lugar, leva a peça, o cara faz a comparação, por aí fora vai. Mas não faz sentido você negar informação. Informação eu acho assim, é bom tem compartilhar. Gente, talvez, eu acredito assim, que tem gente que talvez tenha medo de estar dividindo informação e criar um concorrente. Mas peraí, cadê sua segurança? Né? Poxa, você não tem segurança no que você faz? Né? Você tem confiança no que você tem que ter confiança em você mesmo. Você procura fazer bem feito e ponto final. Né? E eu nunca quis dividir o bolo de ninguém, eu sempre fiz minha empadinha separada, né? Sua empadinha? A empadinha minha era separada, mas assim, não é problema. Mas eu tenho amigos concorrentes, sabia? Eu tenho a concorrência, são meus amigos, trabalham no mesmo ramo. Concorrência saudável. Eu já aprendi muito com concorrente, muito. Conversar com o cara e trocar ideia de técnica, e aí? A gente conversa bastante. Eu fiz assim, legal. Você fez assim, mas eu tentei dessa maneira. Mas eu fiz assim, deu mais certo. Pronto.
Não é simples. Conhecimento tem é bom cliente para todo mundo também, né? Vamos combinar, não tem como abraçar o mundo. Não, mas é o que eu falo. Por que eu tive que cortar um tanto de itens no meu trabalho? Capacete eu não faço, roda eu não faço. Você conseguir atender com... Imagina se eu, na minha proposta de trabalho, que é trabalhar sozinho, eu vou querer abarcar o mundo inteiro, não dá. Não dá. Né? Eu vou fazer o que eu posso fazer e da melhor maneira que eu puder fazer. Com qualidade, né? Exatamente. Né? E procurar estar aí nessa história. Né? Continuar mestre. Mesmo. Entrou que agora eu vou te pedir para mandar um abraço aí para um fã seu, porque o Cássio, né? O Cássio lá da Cássio Garagem, ele é fãzão seu, então não posso nem deixar espetacular. Cássio, um grande abraço para você, você é um cara espetacular. Valeu. Acho que é isso. É isso. Valeu? Valeu, então. Obrigada, Igor. Foi ótimo. Eu que agradeço vocês. Quem puder aí, não esquece não, compartilha lá, divulga aí. Valeu? Valeu. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite.